Escrituras. Você que nos acompanha, você que está chegando agora, receba as nossas boas-vindas e a nossa satisfação em poder abençoar você com conteúdo gratuito, conteúdo aberto, que é público e que pode ser usufruído por cada um de vocês, passado adiante, faz indicação para outras pessoas, para que elas também possam desfrutar desse material, que é o resultado da nossa caminhada aqui de mais de 40 anos como professor, pastor, pai, avô, e com certeza muita bagagem aí para você também. Hoje nós vamos falar a respeito da certeza da salvação. Esse é um tema que muita gente tem dúvida, e existem muitas possibilidades de alguém se equivocar a respeito desse assunto. E nós estaremos, então, procurando entender o que é a certeza da salvação, quais são os riscos associados com ela, quais são as bases corretas para que nós possamos nos assegurar da nossa salvação e, enfim, tratar de maneira ampla e de maneira detalhada a respeito desse tema que é motivo de debate, não é? de muita gente. Muita gente, quando a gente chega e diz assim, eu tenho certeza da minha salvação, a pessoa diz, mas você é prepotente, né? Você é arrogante, não é? Como é que você pode dizer que você tem certeza de salvação? É que a pessoa não entende, né? Em que bases essa certeza nos chega. Se a certeza vem por conta dos nossos méritos, então, de fato, é arrogância. Mas se é um dom de Deus, se a salvação é um dom de Deus, eu posso estar certo de que Deus me deu essa salvação. E, portanto, eu posso dizer que estou salvo pela graça de Deus. Mas tem gente aí que tem dúvida, tem perguntas a respeito disso, que nós vamos procurar esclarecer hoje, especialmente o pessoal da nossa comunidade. E falando nisso, você já pode visitar, aproveita aí para visitar a comunidade Vivendo as Escrituras. Eu reuni todos os meus cursos, e-books inéditos, áudios, reflexões e um fórum onde todo dia eu respondo perguntas. Reuni tudo isso no mesmo lugar. É o portal Vivendo as Escrituras. É uma comunidade que você pode fazer parte e usufruir de todo esse material que certamente vai ajudar você no crescimento espiritual. Muito bem, gente, sem demorar muito mais, vamos partir para a nossa aula de hoje, a certeza da salvação. Eu vou começar fazendo essa afirmação de que é possível nós termos a certeza da nossa salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente se refere à salvação do inferno eterno e do sofrimento causado pelos nossos pecados na eternidade. E essa certeza, ela só é possível porque ela se baseia na graça de Deus. Ela não se baseia em nossos méritos, em nossas obras, mas na misericórdia pura e simples do nosso Deus. Existe uma certeza de salvação que é falsa. As pessoas podem se iludir e pensar que elas vão ser salvas. E elas não conseguem perceber, enxergar seus pecados, não conseguem perceber a sua culpa diante de Deus e acham que sempre tem gente pior do que elas e que, portanto, Deus vai, de alguma forma, ser benevolente e dar um lugar no céu para essas pessoas. Essas pessoas pensam que Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno, que Deus não castiga, que Deus não se ira, e elas até pensam que a religiosidade delas e a sua prática dos rituais espirituais, isso vai, de alguma maneira, garantir um lugar no céu. Então, isso é possível. Já encontrei muita gente que tinha certeza absoluta de que estava salva, mas quando perguntei quais são as bases em que a pessoa se considerava salva, ela geralmente respondia, não, eu sou uma pessoa boa, tem gente pior do que eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não bebo, não fumo, não jogo, não danço, né? O cachorro lá de casa também, não bebe, não fuma, não joga e não dança. E, desculpa o paralelo, eu sei que é sem sentido.
Mas só para ilustrar como as pessoas pensam que a salvação se baseia no mérito, nas obras, quando na verdade não é. Ela é baseada somente na graça de Deus. Mas quem são aqueles cuja certeza da salvação é segura e real? São aqueles que creem em Cristo como o único Senhor e Salvador. São aqueles que reconhecem seus pecados e confiam somente em Cristo para o perdão de pecados e não em si mesmos. São os que não descansam a sua alma em nenhuma outra criatura ou coisa que não seja Jesus Cristo e a sua obra completa na cruz. São aqueles que procuram de todo o coração agradar a Cristo Jesus aqui nesse mundo, porque foram alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Estes podem dizer: eu sei que estou salvo, porque não é pelos meus méritos e não é pelo meu merecimento, mas somente pela graça misericordiosa de Deus, pela obra completa de Cristo na cruz. Eu sou um pecador, mereço a condenação do inferno. Se Deus me mandar para o inferno, lá do inferno, eu vou levantar as mãos para os céus e vou dizer: Deus, eu estou aqui porque mereço. É só o que eu mereço, é a condenação eterna. Mas o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor me amou antes do mundo existir. E o Senhor enviou seu Filho para pagar minha culpa. E ele morreu por mim. E o Espírito Santo me chamou, me selou, regenerou meu coração. Eu fui justificado. Então, com base na obra completa desse Deus maravilhoso e sábio, é que eu posso dizer sim. Pela misericórdia de Deus, eu creio que estarei na glória, creio que estarei na vida eterna, apesar de ser o que sou. Mas Deus continua sendo aquilo que Ele é. A certeza da salvação, queridos, vocês já perceberam, é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar aqui nesse mundo a uma pessoa. Se você tem certeza de que depois da morte você vai entrar no céu, na presença de Deus, você vai se tornar ousado, confiante, corajoso diante da perseguição. Se as pessoas lhe perseguirem, ameaçarem tirar seus bens, ou mesmo ameaçarem sua própria vida, você não vai ter medo. Como Jesus disse, não temam aqueles que só podem matar o corpo. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E disso nós não temos mais receio, porque o Deus que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo é o Deus que se reconciliou conosco com base em Jesus. A certeza da salvação traz consolo, traz conforto em meio à dor, em meio à necessidade, em meio à doença. Essas coisas podem nos afligir, elas podem nos tocar, mas se nós temos certeza de que se a morte vier, nós estaremos na presença de Deus, nós podemos enfrentar estas coisas com segurança, com segurança. Então veja como é importante essa aula, né? Como é importante você examinar seu coração, sua vida e suas convicções e perguntar de todo o coração: você lá no íntimo do seu coração tem certeza de que foi perdoado? Tem certeza de que Deus lhe aceitou como seu filho? Tem certeza de que se seu coração parasse agora de bater, você entraria na presença de Deus? É isso que essa aula trata. E esse é o assunto tão importante que eu queria trazer para vocês hoje. Agora, vamos mais uma vez rever esse ponto aqui. Qual é a base firme e certa para que nós tenhamos a certeza da salvação? Qual é a única base sobre a qual alguém pode fazer essa afirmação: eu sei que estou salvo? É importante saber disso, porque, como eu disse, muitos podem ter uma segurança falsa. Tem gente que pensa que está salvo, mas quando você examina a razão ou a base da segurança dela, você vê que é, na verdade, areia movediça. Não é um fundamento, não existe um fundamento sólido. É importante, então, saber em que nós podemos basear a certeza, a segurança da vida eterna.
Nós podemos ter certeza, a base da nossa certeza vem, em primeiro lugar, de que a Bíblia é a revelação segura e infalível de Deus. Você primeiro tem de crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus se revelou de maneira infalível, inerrante e autoritativa ali naquele livro. Segundo, você tem que crer que Deus promete na Bíblia salvar aqueles que creem no seu Filho Jesus. Você tem de crer nisso aqui, olhe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia. Se você não acreditar na Bíblia como palavra de Deus, você também não vai crer nessa promessa de que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E, consequentemente, você não vai ter segurança da sua salvação. Você, a base, ainda falando sobre a base da certeza da salvação, você pode basear a sua segurança da vida eterna no fato de que você percebe em você a ação santificadora do Espírito Santo. Você olha para a sua vida e percebe que o Espírito Santo santifica, o Espírito Santo está mudando sua vida, que você vem crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus, que mais e mais você vem deixando o pecado e mais você vem buscando a justiça, a santidade e odiando aquilo que Deus odeia, não é? Então, isso aqui é muito importante. Nós tivemos uma pausa aqui, de vez em quando está dando uma pausa aqui, gente. A pouca conectividade é que aqui em Orlando, onde eu estou, está tendo uma chuva, uma tempestade, e aí afeta um pouquinho a transmissão. Mas vai dar para a gente chegar até o fim, se Deus permitir. Bom, nós já vimos quais são as bases nas quais nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Mas o fundamento mais seguro da nossa certeza é o testemunho interno do Espírito Santo. É o testemunho interno do Espírito Santo. Como é que isso funciona? Olha, gente, ele é o penhor, ele é o espírito de adoção que nos foi dado por Deus. Isso está mencionado várias vezes no Novo Testamento. Ele é o espírito de adoção. Estou pensando aqui em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo foi dado com o objetivo de nos fazer saber que nós somos filhos de Deus e despertar em nós essa filiação e a consciência da paternidade divina. Então, isso é o que Calvino chamou de testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Também a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor é uma garantia que é dada de que algum benefício, o benefício prometido será concedido em plenitude. Antigamente, hoje em dia também, não é? Uma pessoa que está precisando de dinheiro, ela pode chegar numa casa de penhores e entregar, por exemplo, um relógio ou uma joia ou alguma coisa de valor, receber o dinheiro correspondente e aquele objeto fica lá como penhor, como garantia de que você vai voltar e resgatar, você vai pagar para ter aquilo de volta. E, naturalmente, vai ter os juros e tudo mais, não é? Essa é a figura que é usada na Bíblia para dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Deus nos deu uma garantia de que ele vai nos salvar. E essa garantia é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo também é chamado de o selo, está lá no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, lá versos 16 e 17, se não estou enganado, onde o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo como sendo o selo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo, ele é o Espírito de adoção, ele é o penhor da nossa redenção e ele é o selo da parte de Deus. Então, por isso, mesmo em momentos de crise espiritual, de dúvidas, nós podemos nos sentir assegurados pelo Espírito Santo de que nós somos realmente filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ter
consciência, ter essa certeza do perdão de Deus e da aceitação da parte de Deus no meio de tanto sofrimento. Eu tenho para mim a certeza eu tenho para mim a convicção de que a razão pela qual muitos crentes vivem angustiados, temerosos, ansiosos com relação ao futuro, é que eles não têm a certeza da sua salvação. Porque é possível alguém ser crente e ainda não aprendeu a respeito da certeza da salvação. É possível alguém ter fé verdadeira em Cristo, estar salvo e não ter essa consciência da salvação. Ele não entendeu que crer em Cristo e na obra completa de Cristo e em Cristo somente garante a nossa redenção, na qual ele pode confiar. Eu creio que uma das razões é essa, por isso que essa aula é tão importante. Fala disso, eu tenho um curso na minha comunidade, Vivendo as Escrituras, que é exatamente sobre certeza da salvação. É uma das aulas do curso Fundamentos da Teologia Reformada. Se você tem interesse em acessar esse curso ou demais cursos que estão lá disponíveis na nossa comunidade, você pode escrever aqui nos comentários do Instagram, comunidade, e a nossa equipe técnica vai entrar em contato com você pelo direct para dizer de que maneira você pode ter acesso a esse material. Amém? Muito bem, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui e vamos continuar. Lembrando que você que é membro da comunidade, basta acessar a aba dos cursos e começar a sua aula, né, que já está completamente disponível para você. Aproveitando aqui para dar uma pausa, né? Aqui eu queria saudar o Leodinan Branco, que é membro recente aqui da comunidade Vivendo as Escrituras, faz um mês que ele se tornou membro. Bem-vindo, Leodinan, alegria tê-lo aqui conosco, espero que aproveite bem. Já o Davi Rocha tem 8 meses na comunidade, é um membro bem ativo e participante do fórum, né? Vira e mexe o Davi dá lá com uma pergunta, obrigando, né, forçando a gente a estudar para responder direitinho, porque a gente quer que vocês sejam edificados na palavra de Deus. Muito bem, queridos, vamos agora a mais um ponto importante aqui com relação a esse assunto de certeza da salvação, que é a relação que existe entre a certeza da salvação, a fé e a santificação. Como eu disse, é possível que um crente verdadeiro passe um tempo sem ter a plena certeza da sua salvação. É possível, sim. A razão é que a certeza da salvação não está ligada à fé. Isso significa que você pode ter fé, mas não tem convicção e certeza de que a sua fé lhe salvou. Porque a segurança da salvação, ela está muito mais ligada à santificação do que propriamente à fé em Cristo Jesus. A certeza da salvação, ela pode ser adquirida e fortalecida através dos meios ordinários que Deus deixou. Quando eu falo ordinários, né, no sentido comuns, meios normais, comuns que Deus deixou aqui. Eles são chamados de meios de graça e consiste em exercícios espirituais como leitura, meditação, contemplação, oração, jejum, participação dos cultos. Esses meios, eles são usados por Deus para nos fortalecer a certeza de que nós, de fato, pertencemos a Ele, que nós realmente somos de Deus. E essa certeza nos é transmitida pelo Espírito Santo no uso comum desses meios. Ou seja, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando, quando eu estou participando da ceia do Senhor, escutando a pregação da palavra, cantando os louvores junto com os irmãos, então o Espírito Santo usa tudo isso para me assegurar de que eu, de fato, sou salvo, de que eu fui perdoado e fortalecido pelo Senhor Jesus. Nós não precisamos de uma revelação especial para chegar à plena segurança da salvação em Cristo, como o catolicismo romano ensina. No catolicismo romano,
para que o católico praticante tenha certeza da salvação, ele depende de uma revelação especial. Nós não. Muitos ficam aguardando uma visão, um sonho, uma voz lá do céu dizendo assim: você é meu filho amado em quem me comprazo, né? Você é o meu eleito, você é uma pessoa que eu escolhi, você está salvo. A certeza da salvação não vem através dessas coisas, nós não ficamos esperando esse tipo de coisa, não é assim que nós podemos ter plena certeza da salvação. E mesmo assim, nós dizemos que é nossa obrigação procurar ter essa plena certeza em Cristo e que nós não devemos descansar até que estejamos seguros da nossa salvação. Nós não devemos nos acomodar e ficar somente na esperança. Eu espero ser salvo. Eu tenho esperança de que eu vou ser salvo. Não, não. Nosso Deus deseja que você tenha plena certeza da salvação. Nós devemos nos assegurar que, de fato, somos filhos de Deus. Lembre, a segurança da salvação não nos torna presunçosos e displicentes nas coisas de Deus. Há gente que pensa assim, não é que, olha, se eu tiver certeza da minha salvação, aí eu vou relaxar. Aí eu vou ficar displicente com as coisas de Deus, eu vou pecar, eu vou para o mundo, porque eu estou salvo e eu tenho certeza disso. Então, ter certeza da salvação é uma faca de dois gumes, não é? Porque pode ser que ela gere presunção no coração e a pessoa pense que pode agora pecar e assim por diante. Gente, a certeza de salvação chega para nós de tal maneira que, em vez de nos empurrar para o pecado, ela nos empurra para longe do pecado. Porque aquela convicção que eu tenho de que eu fui salvo pela graça de Deus, ela produz gratidão no meu coração, ela muda a orientação do meu coração. E eu não quero mais continuar naquelas coisas que causaram a morte do meu Salvador. Eu quero, na verdade, agradá-lo de todo o coração. A certeza que eu tenho de que Deus me aceitou, me perdoou, me justificou, então é o maior estímulo que nós podemos ter aqui nesse mundo para servir a Deus de todo o coração, ter uma vida de gratidão. A segurança da salvação, pode ter certeza, ela não nos torna presunçosos e displicentes nas coisas de Deus. Ao contrário, ela tem um efeito muito diferente disso. Muitos acham que ter certeza não é somente presunçoso, mas leva pessoas a negligenciarem a vida cristã. Mas, como eu já disse, a certeza é um poderoso estímulo para a vida reta. Agora, eu quero voltar àquele ponto que eu falei aqui, caminhando já para mais aqui alguns minutinhos, que eu falei que nem sempre o crente verdadeiro está seguro da sua salvação. O que eu quero dizer é que uma pessoa, um crente verdadeiro, ele pode passar um período de tempo em que a sua certeza de salvação foi abalada, em que a sua fé foi estremecida, e que nesse período ele não está seguro do relacionamento dele com Deus. Então, é possível acontecer isso, e é sobre isso que eu vou falar agora, e eu queria que você prestasse muita atenção, tá certo? Muita atenção, porque logo depois desse ponto aqui, eu vou continuar o assunto aqui na comunidade Vivendo as Escrituras, da qual você pode se tornar parte escrevendo aí no comentário comunidade, e você vai receber um contato aqui da nossa equipe, tá bom? Para saber como é que você pode participar. Bom, o ideal seria que nós sempre estivéssemos seguros de que fomos realmente salvos pela graça de Deus mediante a obra completa de Cristo Jesus. O ideal seria nós sempre estarmos seguros de que nós fazemos parte do povo de Deus aqui nesse mundo, aquele povo amado e eleito por Deus antes da fundação do mundo. Quer coisa melhor? Saber que o Criador do universo lhe ama, lhe perdoou, lhe acolheu como filho, perdoou todos os seus pecados,
Por isso que Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Se Deus não negou seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, imagine, você está seguro, né, firme, de que é filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Gente, isso dá uma coragem, dá uma ousadia, um consolo e um conforto no meio desse vale de lágrimas que é o mundo em que nós vivemos. O ideal seria que a gente sempre tivesse essa certeza. Mas o que acontece é que nem sempre nós estamos plenamente seguros e tranquilos a nossa relação com Deus. A nossa certeza pode ser abalada, sacudida, estremecida, nós perdemos a alegria da salvação, ou ainda pode acontecer que durante um tempo nós lutamos com dúvidas sinceras sobre nossa fé. E pior, pode acontecer que por uma época nós cheguemos a duvidar seriamente se um dia já fomos salvos. Eu confesso, eu já passei por isso. Já chegou numa época em que eu seriamente questionei se eu tive uma experiência real de conversão. Porque eu sentia tanta inimizade no meu coração contra Deus, tanta frieza, que eu perguntei, Senhor, aquela experiência que eu tive em 1977, aos 23 anos, que foi a minha conversão, que o Senhor mudou minha vida, mudou meu coração, aquela experiência não foi real? O que foi aquilo então? De onde veio aquilo? Eu não estava nem pensando em Ti, Senhor. E, de repente, meu coração foi mudado extraordinariamente naquela noite de setembro de 1977. Você acredita que, apesar da minha experiência de conversão ser a coisa mais segura da minha vida, ainda assim, já houve períodos em que eu questionei a minha própria salvação. E geralmente foram períodos em que eu estava passando por dificuldades relacionadas com o estudo da teologia, tendo que lidar com liberais, com pensamentos contrários ao cristianismo. Tudo isso chegou me pôs a esse ponto aí. Graças a Deus, período superado, firme e forte, continuando aqui na graça do nosso Senhor Jesus e plenamente convicto de que aquele que prometeu haverá também de terminar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel. Como eu digo como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Que essa seja constantemente a nossa certeza. Infelizmente, continuando a aula aqui, nem sempre é assim. Nossa certeza ela pode ser abalada, sacudida, estremecida, nós podemos perder a alegria da salvação, pode ser que a gente lute com dúvidas sinceras durante um tempo e chegamos mesmo a duvidar de que nós somos salvos. Uma série pergunta, né? O que é que faz com que isso aconteça? E isso aí é o que eu vou dizer na nossa comunidade. Porque aqui nós vamos ter que encerrar a aula no Insta, não é? E agora nós vamos continuar para os alunos da comunidade, tratando desse assunto. Quais são os fatores que nos tiram a certeza da salvação e que podem nos deixar inquietos com relação a isso, não é? Então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora e lembro para você, assine a nossa comunidade Vivendo as Escrituras. É só escrever aí, comunidade, nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai ter acesso a essas aulas completas, a todos os meus cursos, e-books inéditos, o fórum de perguntas e respostas, áudios diários, devocionais e muito mais. Eu espero ver você lá, ok? Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos na próxima terça-feira, se Deus assim permitir.